do pós-luto e tal, e eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso, que na entrevista de rua também nós falávamos sobre se fosse os últimos 5 minutos da pessoa, né? Daí tinha envolvendo isso, e eu estava falando com a Rafa que é uma pergunta interessante para... Hoje nós estamos no episódio 02 aqui. Aí imagina nós termos essa oportunidade, quem nos acompanhar também, né? De estar numa mesa onde tem um bate-papo, onde ela vai ficar mais inteligente, mais culta, mais sábia e tal. E nós perguntarmos, como eu perguntei, 3 coisas que é grata. E aí eu vou saber de várias pessoas aquilo que mais as pessoas agradecem. Família geralmente tá... Cara, é impressionante, forte, né? É muito forte, né? Isso é algo que talvez as pessoas tenham que focar para trabalharem na sua vida, para cada vez. E aí uma casa organizada com uma família, imagina o impacto que também tem na formação, às vezes, de uma criança, na visão que ela tem de vida. É realmente muito impressionante. Acredito que seja algo muito impressionante. Mas na pergunta era se fosse os últimos 5 minutos, né? Como eu digo, se fosse os últimos 5 minutos, tu soubesse exatamente agora, nesse exato momento, né? Que tá conversando comigo, tu ia... Tchau, tu nem me olhar, nem falar nada. Tu ia saber, cara, o que tu acredita que tu ia fazer se agora fosse os teus últimos 5 minutos aqui nessa mesa? Agora tá aqui. Cara, só tem 5 minutos, cara. A pergunta tava fácil até agora, né? Começou a complicar. Eu acho que eu iria com certeza para perto da minha família, enfim, das pessoas que estão comigo e que... eu falo que não que me trouxeram até aqui, porque as minhas decisões que me trouxeram até aqui, mas que me ajudaram a trilhar esse caminho, que estão ali no background, né, comigo o tempo inteiro. Então, com certeza eu estaria perto da minha família. Mas não ia dar tempo agora. Será? O que tu ia fazer? Talvez ligar, então. E o que te veio à mente? O que eu falaria? O que te veio à mente, assim? Se vier há 5 minutos, agora, vou ligar pra quem? Falar o que pra eles? Isso tem muito significado. Eu com certeza ligaria pra minha família, pro meu namorado, que estão comigo, assim, o tempo inteiro. Agradeceria por tudo, enfim, porque eles que estão ali comigo o tempo inteiro. E já te veio alguma coisa à mente, assim, de... Do que falar? Do que falar, alguma coisa do gênero. Não, acho que só agradeceria mesmo por esse tempo, né? Por eles terem vivido esse tempo comigo. E onde é que tu te vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu me vejo continuando nesse mercado da organização, crescendo o meu negócio, tendo mais gente trabalhando comigo, talvez mais equipes, né? Hoje eu já tenho umas 4 ou 5 meninas que estão direto comigo. Então, talvez tendo mais gente, conseguindo delegar um pouco mais. Com o e-commerce rodando, com uma loja física, que eu quero muito ter uma loja física. Em breve, quem sabe, teremos. Legal. Enfim, eu imagino daqui 5 anos, talvez numa casa maior, com filhos, né? Então, tem várias coisas que a gente vai construindo. 5 anos passa muito rápido, né? Mas eu acho que as decisões e as coisas que eu tenho feito dia a dia, aquele 1% melhor a cada dia, eu falo que eu sou uma eterna inconformada. Para mim, eu sou muito grata por, sei lá, pelo faturamento que a gente tem, pelos clientes que a gente atende, mas eu quero sempre mais. Sempre mais, sempre mais. Mas não esquecendo do que a gente já conquistou, né? Então, acho que a gente... Tô indo nesse caminho para conseguir realmente estar melhor todos os dias. E de sonhos não realizados, assim, que vem na cabeça também, tem já além desse que já falou, provavelmente são objetivos, né? São pisos e tal. Tem algum que tu geralmente, qual talvez que tu possa compartilhar, né? Claro. Algum sonho? Eu quero muito assim. Eu acho que eu tenho construído. Eu quero uma hora trabalhar só. Apesar de acho que eu não sei se eu vou conseguir. Eu quero, em algum momento, trabalhar só se eu quiser. Tipo assim, eu tenho construído algo, montando um patrimônio para daqui a pouco o trabalho não ser fator decisivo, entende? Eu já ter o meu dinheiro investido a ponto de eu ficar mais tranquila de, se eu quiser tirar um ano sabático, se eu quiser viajar. Esse é um dos meus sonhos, tá? Assim, realmente... tranquila e assim, se eu não trabalhar, o meu dinheiro está trabalhando por mim. Esse é acho que um dos meus sonhos. Acho que não que
eu acho que o dinheiro é o mais importante, mas a liberdade que o dinheiro te traz é muito importante. Eu queria falar sobre aquela questão da organização pós-luto. Tem muita procura? O que a pessoa vai... Como é que é, né? Porque realmente a gente estava comentando sobre isso hoje. É muito legal ter alguém, né? No momento que tu... Eu não sou especialista em organização pós-luto, apesar de eu já ter feito alguns projetos nesse sentido. É um momento que tu tem que respeitar muito a pessoa, né? Que tá vivendo aquele luto. Nem sempre ela tá preparada para se desapegar das coisas, porque no final das contas é meio que tu tem que esvaziar uma casa, se a pessoa morava sozinha ou se ela morava com a pessoa. Então acho que tem muito a ver com respeito e entender a pessoa, que tu não vai conseguir talvez fazer na velocidade que tu faria qualquer outro projeto, porque tem uma questão emocional nessa organização. Então, é ajudar, isso eu quero guardar de lembrança, isso eu quero doar, isso eu quero vender, isso, né? Fazer meio que aquela categorização para que a pessoa passe por aquele momento um pouco mais tranquilo. E normalmente o cliente fica junto contigo ali olhando item por item. Normalmente sim. É porque justamente que quem não pode contar com uma personal organizer, né, seja por N motivos, ou tem pessoas que não sabiam que poderiam contar, tem as pessoas que vão se dar conta, que daí vão querer, e tem as pessoas que gostariam, mas também não vão poder, por N razões, né? Talvez por uma questão financeira, por uma questão até emocional mesmo, não, às vezes estão na dúvida se contrataria alguém, etc. Mas é justamente um momento bem difícil. A pessoa, cada peça tem que pensar, poxa, eu lembro da tal vez que a pessoa usou determinada roupa. Será? Pô, isso aqui ela nem usou. Que ela tem esse sentimento, né? O que talvez, para se tornar talvez menos dolorido isso, o que talvez, em termos de organização, a pessoa pode... O que tu faria, talvez, se estivesse no lugar dela hoje com a tua expertise? Né? Eu acho que eu talvez guardaria peças que fizessem... Pensando, né, se eu tivesse perdido um ente querido, eu guardaria algumas coisas que fazem sentido, ou que eu talvez quisesse usar da pessoa, né? Ou que me lembrassem. Mas, de resto, acho que eu tentaria fazer o melhor que eu pudesse, talvez ajudando outras pessoas com aqueles itens. Porque não adianta eu guardar por guardar, sendo que tem várias outras pessoas que precisam daquilo, ou que não têm condições ou de comprar uma roupa, ou de comprar, sei lá, um sofá, uma mesa. Não tem por que eu ficar mendigando aqueles itens, sendo que tem gente que eu acredito muito no que tu dá, tu recebe, né? Então, acho que eu tentaria ficar com o que fizesse sentido para mim, e de resto eu distribuiria para instituições, para pessoas, enfim, pessoas que fizessem bom uso daqueles itens. Tu falaste que eu procuro não deixar parado, tem a questão energética também, eu procuro não deixar parado em casa, ou alguma coisa quebrada, ou alguma coisa que não faça sentido. E como que entra isso, né? Porque daí também, ao mesmo tempo, existe ali uma questão de alguém que fisicamente não está ali, de uma maneira pelo menos mais material, não está presente, né? E aí, como também, o que talvez fazer em relação a isso, né? Eu acho que no final é a lembrança da pessoa que fica, sei lá, um relógio da pessoa. Talvez eu não use, mas aquilo me lembra aquela pessoa. E desde que não seja um container de coisas e que tu tenha espaço para guardar aquilo, eu respeito muito o que as pessoas guardam e a coleção de coisas que ela tem dentro da casa dela, né? Então, acho que isso é muito pessoal. Assim como tem gente que quer guardar um monte, tem gente que não quer guardar nada, e nem por isso ela vai esquecer da pessoa especial que era, né? Então, acho que é muito relativo, não tem regra, assim, de dizer, só funciona se for dessa maneira. E aí, por onde que talvez a pessoa... É que no momento que a pessoa está num sentimento de dor e tal, ela não quer, às vezes, nem enfrentar que, poxa, eu tenho que ir ali no guarda-roupa dessa pessoa, ou na casa, às vezes, tá somente... Às vezes, há muito tempo, inclusive, não visitava essa pessoa. Como talvez tornar menos dolorido? Talvez por onde que ela começaria? Ou qual o passo que talvez... Que tu acredita, é uma opinião pessoal, assim, é muito subjetivo, talvez, né? Mas talvez pela tua experiência ainda talvez até hoje, o que talvez seria o primeiro passo dessa pessoa? Porque algumas pessoas ficam ainda travadas na sua vida emocionalmente, porque ainda estão conectadas a algum objeto, ou não... É difícil realmente enfrentar quando tem muita conexão com aquela pessoa foi muito especial. E aí o que faria, né? Eu espero
que eu espero que a minha filha e meus filhos possam um dia experimentar essa situação, porque daí significa que eu fui depois deles, né? Ou melhor, antes deles, né? Melhor, que eles possam experimentar essa situação. Então, como que talvez seria para Catarina ou para algum dos nossos filhos, dizendo, galera, o que eu posso deixar mais fácil para eles, né? Eu acho que... Daqui muitos 90 anos. Eu acho que eu começaria pelas coisas mais fáceis, que talvez não sejam tão sentimentais, e talvez deixar as lembranças e coisas, talvez roupas, lembranças, fotos, para um segundo momento, e aí tu vai construindo esse negócio do desapegar pela parte mais fácil, quem sabe se preparando para a hora mais difícil chegar, tu consiga tomar a decisão do que vai, do que fica um pouco mais tranquilo.